Estamos de volta com mais um vídeo do canal O Professor e a Doutora. Hoje o tema está especialíssimo, é empreendedorismo, vocês não podem perder, então roda a vinheta. Voltamos com mais um vídeo hoje com o professor. Voltamos. Está dando o ar da sua graça aí para nós e o tema de hoje é muito legal, vocês têm pedido muito. Então ele se propôs hoje a tratar sobre o tema empreendedorismo. O que é empreendedorismo, professor? Meu Deus, tudo bem? Ai, tudo bem? Quase 800 inscritos, né? Quase 800 inscritos. Muito felizes, muito bem, hein? Muito bem, continue se inscrevendo no canal, né? No final, como sempre, estão lá as redes sociais da doutora Emanuele. Então, dê um like, se inscreva e obrigado por tudo aí. Olha, sabe que eu lecionei, doutora, empreendedorismo há mais de 12 anos, né, na faculdade. E era uma disciplina que eu gostava muito e eu acho que é uma das disciplinas que eu lecionava que os alunos mais gostavam também. Como é que foi essa tua experiência, professor? Foi muito bacana porque a gente sempre leva para a sala de aula, é um hábito meu como professor, levar muito questões práticas, né? Como eu tive negócios, tenho empresa, enfim. A gente sempre leva teoria e prática. Quando se leva muita teoria apenas para a sala de aula, os alunos acham um pouquinho chato, aí parece que você tem que provar mais que aquilo é verdadeiro. Quando você leva questões práticas também, eu acho que o resultado é melhor. Dá um gostinho aí pra gente, professor, das tuas experiências como professor nessa área, até mesmo como empreendedor. Como é que foi pra você toda essa trajetória? Você sabe que foi muito bacana. Tem alunos que desenvolveram projetos dentro de sala de aula que botaram na prática aí, supermercados, mercados, revendedoras de carro, tem de tudo aí. Salão de beleza. Olha que interessante. Foram criados em sala de aula, né? Com etapas em semestrais, a gente começa um projeto e termina. Mas você tinha perguntado o que é empreendedorismo, né? Sim. O que é empreendedorismo? Que tinha anos atrás, viu, doutora? Pouco se falava em empreendedorismo. Sim. Empreendedorismo, por questões óbvias, é o ato de empreender alguma coisa, de organizar, de controlar, de dirigir e de planejar um negócio próprio. Tá? Nós já vamos falar também de intraempreendedorismo, que muita gente não sabe. Calma lá, que esse aí é importante. Então isso sempre está ligado aos negócios propriamente dito, à empresa propriamente dita, enfim, a ter um negócio próprio. Todas as características que um cidadão, que uma pessoa, que um profissional precisa reunir para empreender, para fazer a coisa crescer, para fazer a coisa dar certo, para ele se tornar livre, desembaraçado das empresas e ser dono do seu próprio negócio. Por isso que de tempos para cá se fala tanto em empreendedorismo e visão empreendedora, né? Vou colocar fogo aqui na nossa discussão. Coloque. Qualquer pessoa tem o perfil ou também pode ser empreendedor? O que essa pessoa precisa ter para decidir empreender? Para algumas pessoas é mais fácil, doutora. Já nasce lá quando é adolescente, jovem, tu já olha lá na escola o teu colega, já quer vender suco, já quer vender isso, vender aquilo, tu já olha assim, porta de casa, tu olha para a pessoa e já diz, essa aí não vai ter patrão, não vai conseguir trabalhar no regime de empresa e tudo mais, né? Então ela já vai se virando. Então isso é um dom natural. Mas aqueles que eventualmente não têm esse dom natural, essa coisa já impregnada de empreendedor, pode sim desenvolver várias áreas, estudar, se aperfeiçoar e se tornar um grande empreendedor. Não é porque você não vendeu biscoito ou bombom na faculdade ou na tua escola que você não pode virar um empreendedor, óbvio que pode. O professor já contou pra gente aqui nos vídeos anteriores, acho que no início do canal, contou pra gente que ele foi picolezeiro, ele vendeu picolé na cidade de Natal dele, e aí a gente já verifica, né, já vê que ele já tinha esse sangue correndo nas veias, né, esse sangue de empreendedorismo. Desculpa. E professor, eu também, quando era pequena, queria vender tudo em casa. Queria vender na porta, no portão de casa, queria vender as roupas da minha mãe, queria fazer suco para vender, né? Coisa de criança, mas já tinha ali alguns sinais que eu também seria mais da veia empreendedora, só para fazer esse adendo aqui. O empreendedorismo, ele é complexo, tá? Não é porque eu, com 9 anos, já vendia picolé, tinha que ajudar em casa, já tem um vídeo aí contando um pouco disso, lá um vídeo que fala sobre chefia. Isso. Se você quer pegar o lugar do seu chefe, né? Um vídeo Deixa muito bacana. Deixa pra eles aqui, professor. Depois eu vou colocar ali uma dica ali, um link para acessar direto o vídeo. Tá bem legal, vocês não podem perder. Então, mas eu não sei se eu sou tão empreendedor assim, eu acho que eu sou mais professor, instrutor, consultor.
Eu acho que me dou mais. Por quê, doutora? Oh, mas como? Você ensina empreendedorismo para os teus alunos, eles viram empresários, às vezes bem-sucedidos, e você continua dando aula? Porque ser empreendedor tem várias características que talvez eu não tenha tanto assim, mais coragem ou menos coragem, mais arrojo ou menos arrojo, mais dinheiro ou menos dinheiro, sim. Mais conhecimento ou menos conhecimento em determinadas áreas. Se der um giz na minha mão e fazer eu entrar na sala de aula, talvez eu me vire bem. Agora, se eu for abrir uma empresa, talvez um aluno abra uma empresa e se aperfeiçoe e tenha mais sucesso do que eu. Então o empreendedorismo é complexo, ele é viável para todo mundo, mas para alguns é mais fácil porque algumas pessoas têm aquela característica. Tem gente que é corajosa, pô. Tem gente que tem 10 mil, vai lá e investe 10 mil. Mas o professor tem esse arrojo aí. Eu acho que não sei se eu tenho tanto arrojo assim. Eu acho que eu consigo instruir melhor as pessoas para que elas não façam bobagens. E aí eu abro um parênteses, a gente tem um vídeo falando de dinheiro também. A maioria das pessoas não tem grana para abrir um negócio. A gente vê esses vídeos, às vezes, aí de grandes empresários, podcast que tá na moda aí, fazendo milagres, cara. Sim. Ah, porque com R$1.000 por dia? Ah, porque com 100 mil você faz virar 200 mil? Quem tem 100 mil? Quem consegue dedicar R$1.000 por dia? Então tá na hora da gente se colocar no nosso lugar. O empreendedorismo é para quem tem R$1, para quem não tem R$1 nenhum e para quem tem 1 bilhão. Entende? Mas se o professor, então, pudesse eleger, claro que são muitas características, mas eleger uma característica, a mais importante para empreender, o professor saberia dizer? Não consigo, eu vou reunir 4. Opa, já tá bom. São 4, eu não consigo falar uma só. Tá. Organização, senso de organização. Você tem que trabalhar essa coisa de organizar dados, organizar informações, organizar a tua empresa, ter começo, meio e fim. Só para resumir. Sim. Planejamento, planejar a tua empresa. Eu vou começar quando? Hoje? Semana que vem? Mês que vem? Onde vai ser a minha empresa? Num bairro? Numa cidade? É na cidade que eu moro? É em outra cidade? O que vai ser a minha empresa? Eu trabalho 30 anos numa panificadora, mas quem que falou que os negócios, para aquele lugar que você quer instalar, o melhor negócio é a panificadora? Qual que é o Talvez chegue um açougue. Ah, professor, mas eu não entendo de carne, eu entendo de pão. Procure alguém que entenda de carne para trabalhar com você, para lhe ensinar, para lhe aperfeiçoar. Então, senso de organização, planejamento, direção. Para que lado você vai? Para que lado você vai? Quem vai coordenar isso tudo? Quem vai ser o gestor disso tudo? Quem vai dirigir essa empresa que você quer montar? E um quarto elemento muito importante também, que é o controle. Que é o que as pessoas às vezes têm dificuldade de controle. Ganha 10, gasta 12. Déficit de 20%. Não tem como. Então, se você sempre gasta mais do que ganha, o que vai acontecendo mês a mês? Déficit. Então, o controle de tudo isso. Controle de tudo que precisa para a tua empresa. Repetindo. Organização, planejamento, controle e direção. Tá. Então, vou aproveitar o gancho da direção aqui, professor, que foi um gancho muito interessante, muito importante. Direção, professor. Ser empreendedor é a mesma coisa que ser administrador? Eu acho que todo empreendedor é administrador, mas nem todo administrador é empreendedor, né? O empreendedor é aquele cara que tem um algo mais. Administrar é administrar alguma coisa de maneira organizada, documental, enfim, alguns trâmites, algumas gestões, o organograma de alguma coisa. O empreendedorismo é aquilo algo mais, aquele que pensa na frente, aquele que corre na frente, aquele que não tem sossego, é aquele sujeito, aquela mulher que é impaciente, obstinada, que não tem medo de errar, que vive constantemente, que tem objetivo. Então, um pouco diferente. O ideal seria que tanto administrador fosse empreendedor, quanto empreendedor fosse administrador, sem dúvida. Mas o empreendedor, então, pode contratar uma terceira pessoa para ser administrador sem problema algum, então. Veja, vai ser empreendedor, mas vai contratar alguém para administrar. É claro que se você domina uma determinada área, você domina uma área, trabalha há muito tempo nessa área, tem conhecimento, tem formação e tem mercado, tem campo, depois de você fazer exaustivas pesquisas, que é outra coisa que as pessoas não gostam de fazer, elas querem abrir um negócio, tem que pesquisar, cara, tem que estudar, mercado, né? Tem que ver uma série de itens para não botar o teu dinheiro no lixo, inclusive quanto dinheiro você vai precisar. Porque a maioria dos negócios, nos primeiros 3, 4, 5, 6 meses, não tem rentabilidade. Mas você tem que comer, beber, dormir, ir na farmácia. Só vai sair, né? Não vai entrar. Você tem que ter reservas, tá entendendo? Então, é tudo muito complexo, mas é tudo possível. É possível de
de se fazer. Então, se você não tem o domínio de determinada área, o que você pode procurar? Um investidor para ser teu sócio que domina esta área. Quando é que uma sociedade funciona bem? Quando cada um cuida da sua área e isso está no papel. Você cuida disso, eu cuido daquilo. Funciona. Porque às vezes o cara é bom numa área e o teu sócio na outra. Ou você pode contratar um gerente para isso, ou você pode contratar uma pessoa que conheça, que domina aquele assunto. E caso você mesmo, que não domina o assunto, queira, para não acumular custos, vai estudar, se aperfeiçoar, se preparar. Tem cursos gratuitos, tem cursos pagos, tem cursos ruins, tem cursos muito bons, tem dicas boas, tem dicas ruins. Você que vai escolher. Eu vejo muita gente escolhendo coisa boa e vejo muita gente também escolhendo coisa ruim. O cara nunca pegou um giz na mão, diz que é professor, o outro nunca abriu uma empresa, diz que é empresário. Aí fica difícil seguir um sujeito desse, porque leu aqui, leu ali. Entende? Então você tem que ter... Você, quando quer montar a tua empresa e virar um empreendedor e ter a liberdade de ser dono do próprio negócio, se você já tem preguiça de planejar, de pensar, de buscar, você não está pronto para abrir a tua empresa. Não tem como dar porque certo. Esse é o mais simples. O mais complexo depois é fazer ela funcionar, executar, né? Tornar ela rentável, gerar receita, com custo baixo, você ter lucro e correr para o abraço. É isso aí, professor. Ótimo. E agora... O professor falou um palavrão no início. Qual foi? Intra alguma coisa. Intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo, professor. O que é intraempreendedorismo? Algumas empresas, elas incentivam, né, principalmente as médias e grandes empresas, o profissional a participar de alguns debates, a ter ideias, a fomentar ideias para o negócio dela. E esses profissionais vão se sentindo úteis, vão se sentindo com possibilidade de crescer dentro da própria empresa. Então, quando você entra em empreendedorismo dentro, prefixo intra, dentro de alguma coisa. É aquele comportamento que o colega, que o trabalhador tem com a visão empreendedora, de construir uma carreira mais sólida, que também não é ruim, de construir de buscar cargos maiores na empresa que ele está. Às vezes a pessoa trabalha numa empresa muito boa, que dá oportunidades, que reconhece o trabalhador, porque sair dali e abrir empresa, nem todos querem ser empresários, nem todos querem abrir o próprio negócio. Sim. Por que não investir na própria carreira dentro da organização? Isto é intraempreendedorismo, ter comportamentos de empreendedor para a sua própria carreira. É isto. Basicamente é isto. Em alguns livros de administração, que confesso foram poucos, né, sou da área do direito, mas alguns que eu já li, pouquíssimos, acho que nenhum falava sobre intraempreendedorismo, professor. Se fala mais o conceito de empreendedorismo, né? E é uma coisa muito interessante, né? Porque não necessariamente eu preciso largar tudo e abrir meu próprio negócio para ser empreendedora, né? Eu posso empreender dentro já de uma... Qual é o lema do nosso canal mesmo? Falar dos seus direitos e de outras coisas de maneira simples. Exatamente. A gente agora está falando de maneira simples para que todos possam entender. Legal, professor. Show de bola. Você sabe quantas empresas foram abertas em 2024 no Brasil? Em torno de 4 milhões de empresas. Eu vou repetir. Em torno de 4 milhões de empresas foram abertas no Brasil em 2024. Você sabe quantas empresas existem no Brasil hoje? Não tem Entre filiais, matrizes e tudo mais? Em torno de 21 milhões de empresas no Brasil. Bastante coisa, hein? Destas, em torno de 35% a 40% mulheres que são empreendedoras, são as mulheres que empreendem. Então as mulheres têm conquistado cada vez mais o espaço do empreendedorismo, estão empreendendo cada vez mais. É muito bacana isso, porque mulher pode sim. Tá? Eu sempre gostei de trabalhar com mulheres, elas são equilibradas, elas são metódicas, elas são detalhistas. Eu acho que é muito bacana isso. Sim. E professor, você conhece muitas mulheres empreendedoras? Ou já conheceu aí nessa trajetória? Eu leio livros sobre mulheres empreendedoras, leio muita história de mulheres empreendedoras, assim como homens empreendedores. Eu gosto das duas, eu não fico aqui jogando um contra o outro, porque eu acho isso uma grande besteira, uma grande bobagem. Né? Eu gosto de aprender. Eu aprendo com mulher e aprendo com homem. Tem mulher que fala bobagem, tem homem que fala bobagem. Eu não gosto de aprender bobagem, eu gosto de aprender coisas que são úteis para mim. Para que me faça eu adquirir conhecimento, para que eu tenha mais propriedade para uma discussão, para que eu possa vir aqui no vídeo, por exemplo, e falar algumas coisas. Então as mulheres me ensinam muito, acho que as mulheres, em grande parte, elas são batalhadoras, elas aguentam coisas que o homem não aguenta, elas são fortes, elas são mães, são donas de casa, são empresárias, elas lutam, elas brigam por uma sociedade que ainda de certa forma é machista. Então como é que eu não vou admirar isso? Eu tenho que admirar. Fora isso é uma grande bobagem. O homem é importante, a mulher é importante. Ué,
Mas tem alguns caras aí que acham que são superiores a não sei o que for superior nada, cara. Abaixa a bola aí que nós todos somos importantes. Vamos valorizar essa mulherada. São umas guerreiras, olha nossas mães pelo que passaram. Então, por favor, né? Então eu quero que as mulheres empreendam mesmo. Eu quero ver mais mulheres na política, eu quero que elas sejam mais unidas para ter mais deputadas, vereadoras, prefeitas. Eu quero isso aí, é isso que eu quero. É isso aí, professor. Eu, como Fugir mulher, do tema? não, fico muito, muito feliz. Acho que é legal dar esse toque, né? Uhum. Lembrar que as mulheres realmente têm alcançado e galgado mais espaço, inclusive no empreendedorismo, né? Isso me alegra muito. E obrigada, professor, por trazer esse ponto aqui para nós. Então, professor, é muito difícil abrir uma empresa no Brasil? Como é que tem funcionado as coisas? Se eu quiser abrir uma empresa hoje, como é que eu faço? Depende do porte da empresa, né? Às vezes é mais difícil fechar no Brasil. Sim. Abrir, você pode... tem muitos e muitos casos, 94% aproximadamente das empresas que abrem são pequenas, empreendedores individuais, pequenas e médias empresas, viu, doutora? Ou seja, 4% são empresas grandes. Então, a maioria está saindo da informalidade e abrindo empresa. Por quê? Porque tem as garantias da Previdência. Um microempreendedor individual hoje paga... tem que ter um faturamento de 81 mil reais ano. Sim. E paga uma merreca por mês. Entende? É um imposto fixo, não precisa tirar nota fiscal na maioria dos casos. Tem alguns critérios, se você entrar lá no gov.br, vai ter lá os critérios para você ser microempreendedor individual. São muitas vantagens para pagar pouco. Você entra na formalidade, você não corre risco de fiscalização, na maioria dos casos não precisa tirar nota fiscal, você paga, já falei, né? Mas paga, vou repetir porque no Brasil, paga um tributo único por mês, você tem direito à previdência, ninguém sabe o dia de amanhã. Se você sofre um acidente, e aí? Você tem direito ao auxílio-doença se for microempreendedor individual. Sabia disso? Pois é, auxílio-doença, ou seja, você vai receber enquanto está adoecido, enquanto está se tratando. Então tem muitas vantagens. Aí tem o pequeno empresário, aí tem o médio empresário, tem o simples nacional. Então chega um determinado momento que o tamanho da empresa depende muito do quanto ela vai... de que forma ela vai ser fundada, ela vai ser criada. Em alguns momentos talvez precise de um contador que faça a contabilidade dela, que oriente inclusive o porte da empresa, o enquadramento da empresa. Nem todos os negócios podem ser microempresas individuais, alguns negócios não se encaixam. Então você pode... É aquilo que eu falei ainda há pouco, doutora. Se você já tem preguiça, não está preparado para as informações mínimas, que é o enquadramento da tua empresa, se vale a pena abrir ou não a empresa, quanto é que você vai pagar por mês, se tem que ter nota, qual o local que eu vou abrir empresa, que tipo de negócio, tudo isso tem que estudar antes de abrir. Você vai jogar o teu dinheiro no lixo, cara? Fazer um mau investimento, Você vai pegar o teu dinheiro da rescisão da empresa e vai jogar no lixo, minha querida, é isso? Não dá. Não. Então, se você já tem preguiça para fazer essas pesquisas e ver esses detalhes, você não está pronta para empreender. Você não está pronto para empreender, entende? Sim. Então, doutora, depende do porte da empresa. Tem empresas que começam pequenas e vão crescendo. À medida que crescem, vão buscando profissionais, consultores, advogados, para dar melhor enquadramento, para dar melhor orientação. E a gente quer, naturalmente, que todos cresçam, né? Perfeitamente, professor. Ótima explicação. Acho que é um bom apanhado geral para eles terem uma noção de empreendedorismo. Obviamente, a gente vai trazer o professor aqui em outras oportunidades para que ele possa aí aprofundar, e acho que ficaria um bom vídeo, professor, a gente tratar sobre o MEI, né? Muita gente tem dúvidas sobre o MEI e tudo mais. Eu acho que sim. Tem uma coisa muito importante também no empreendedorismo, viu, doutora, que eu já observei em todos os livros e todas as literaturas que eu estudei, nos exemplos que eu dei em sala de aula, que é que todo bom empreendedor, todo empresário bem-sucedido é bom vendedor. Antes de você saber vender, às vezes, tem que saber comprar. Se você comprar mal, você vende mal, porque na hora que você precificar, talvez o mercado não absorva o preço que você está ali, os custos que foram para o teu produto. Sim. Então as pessoas têm dificuldade de formar preço, de formatar preço. Comprei por 10, vendi por 15, 50% de lucro. Quem falou isso? Comprou por 10 e os custos disso? Teve passagem, teve combustível, teve isso, teve aquilo? A sua hora, inclusive. Exatamente. Então, isso tudo você busca, você aprende. Então, assim, você tem que saber comprar e tem que saber vender. Ah, professor, eu acho que eu não sou um bom vendedor. Aprenda. De novo, se você já está começando com dói aqui, dói ali, professor. Então não abra empresa, querido. Você não está pronto para ser empresário no Brasil. Exatamente. Tá bom? Agora, para finalizar o vídeo, fechar aqui com chave de ouro, vou fazer uma pergunta inédita ao professor que ele não está esperando.
professor, de todos os empreendedores ou empreendedoras que o professor já conheceu a história, seja na literatura ou nas mídias digitais, na televisão, enfim, qual deles te brilha os olhos? São vários empreendedores, né? Vários empresários. Eu li muitas biografias, eu adoro ler biografias porque conta a história dos caras, né? Mas assim, eu vou citar dois então, você pediu dois, né? Sim. Vou citar o Silvio Santos, pelo começo, pelo toda a história e trajetória dele, foi uma das biografias mais interessantes que eu li. Eu li 3 livros do Silvio Santos, eu acho que a história é incrível, de empreendedorismo mesmo, ele tem muitas características, e eu acho que a educação que ele passou para as filhas, pelo menos as filhas nos passam isto, eu acho que é um conjunto de coisas que me faz admirar o Silvio Santos, empresário e comunicador. E eu vou citar, eu não sou palmeirense, mas como eu gosto muito de futebol, eu vou citar a Leila Pereira, que é uma das 10 mulheres mais bem-sucedidas do país hoje. Dona da Crefisa? Dona da Crefisa, que tem muita personalidade, que não tem medo de dizer não, que não tem medo de dizer sim, que não tem medo de arriscar, que fala o que pensa, mas sempre com muita propriedade, inteligência, e o sucesso dela já dá bastante crédito, né? Então acho que ela pode falar. Não que a gente concorde com tudo, mas tem bastante crédito. Então são as 2 pessoas que eu gostaria de destacar no nosso vídeo. Ótimo, professor, muito legal. Também gosto bastante da história do Silvio Santos. A Leila não conheço muito, mas o professor mesmo disse que a história dela é bem legal. Então fica a dica aqui para vocês também. Se vocês quiserem se inspirar em bons empreendedores, existem várias biografias muito legais disponíveis no mercado. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. O professor tem mais algo a complementar? Vai buscar a tua liberdade. Isso não tem tamanho, você pode chegar a horizontes incríveis. A liberdade é uma das melhores coisas que a gente pode ter. Meu querido e minha querida, vão ser felizes! Exatamente, a vida é muito curta para ter medo, né? É isso. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais um vídeo do canal Professora Doutora. Voltamos em breve, se Deus quiser, com mais um vídeo agora da doutora e não do professor. É isso, professor? É isso. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Fiquem com Jesus. Que Deus abençoe a semana.